Esse aqui então é mais um vídeo da nossa sériezinha aqui de Adam Smith, onde a gente vai tentar dissecar todos os principais conceitos, né, os principais fundamentos da obra A Riqueza das Nações, que é considerada a primeira obra de estudos econômicos da história. Onde é um compilado aí de 5 livros, que é o livro mais famoso do nosso aí pai da economia, né, um dos precursores, se não o primeiro, do liberalismo econômico. E, enfim, hoje a gente vai falar aqui então da origem do uso do dinheiro, certo? Então, para você aí que acha que o dinheiro sempre existiu, eu venho aqui se informar que não, o dinheiro ele começou a existir ali por volta do século XVIII, mais ou menos, né? E principalmente começou a ser usado de forma muito expressiva a partir ali do desenvolvimento do sistema capitalista, né, da sociedade de mercado. Então, quando a divisão do trabalho da sociedade está bem estabelecida, né, como a gente já viu nos conceitos aí, nos vídeos anteriores, né, o conceito da divisão do trabalho, toda a sociedade ela se baseia então nas trocas, né? Nos contratos de compra e venda que a gente viu aí no segundo vídeo da série e talvez até no primeiro, não me recordo bem. Então a gente cria aí essa sociedade de mercado, né? Onde tudo é baseado nas trocas, né? Primeiro a gente teve então o escravagismo lá, né? Na era clássica, né? Império Romano, etc. Aí na Idade Média a gente tem aí o feudalismo e, claro, todas essas épocas a gente tinha o mercado, mas era uma parte muito ignorada da sociedade, uma parte muito pequena da sociedade que compunha essa parte do mercado, né? Onde você tinha aí contratos de compra e venda de mercadorias, mas ele existia. É só a partir ali do marco ali que eles têm a Revolução Francesa, né, com o fim da Idade Moderna, que o sistema capitalista ele começa a se desenvolver realmente, né, e tudo passa a adentrar essa sociedade de comércio, sociedade de mercado, né, que é o capitalismo. Então, nessa sociedade que é devidamente comercial, as pessoas elas começaram a ter alguns instrumentos comuns do comércio, né? Acredita-se, né, que o gado, né, ele foi um dos primeiros instrumentos de troca das mercadorias, né? Teve muitos outros, né? A gente tinha então o gado, tinha espécies de concha, tinha o tabaco, o açúcar, né? Peles de animais, couro, teve vários instrumentos que foram utilizados como meios de troca para essas permutações de mercadorias, certo? Mas aí com o desenvolvimento, né, de toda essa sociedade, os homens eles parecem que finalmente eles se determinaram a utilizar os metais, né, que são por razões, né, quase que irresistíveis. Eles dão preferência aos metais justamente ali pela sua durabilidade, né, a sua maleabilidade, etc. E aí eles passam a ter essa determinação do metal como um meio de troca, certo? E aí, claro, você tem diferentes metais aí utilizados, né, e etc. Mas aí com o tempo, o uso do metal nesse estado bruto, ele acaba sendo meio prejudicado, né? Principalmente por dois fatores. O primeiro, teria um trabalho ali na pesagem dos metais, né? E segundo, o trabalho de analisar a veracidade, né, dos metais. Então o primeiro ele seria da seguinte forma, né? Seria um trabalho de certa forma exaustivo. Você ter que distinguir, por exemplo, você tem que ter uma balança com uma certa precisão para pesar alguns metais preciosos, né? Por exemplo, o ouro. O ouro, uma medida pequena, né, ali no seu peso, na sua massa, traria uma diferença de valor muito grande. Agora já em alguns metais menos raros, né, alguns metais menos escassos, né, você teria ali uma precisão, você não precisaria de uma precisão muito grande na sua balança para pesagem, mas por outro lado você teria que andar com uma quantidade absurda desse metal que não é escasso
para fazer a compra de uma mercadoria que não tem um valor muito grande, né? E a outra questão seria então a analisar, né, esses metais preciosos, né? Porque tinha muitas fraudes, né? Você misturava alguns metais, por exemplo, ouro com cobre, e acaba não sendo um ouro puro realmente, né? Acaba tendo muitas fraudes, muitas falsificações. E justamente por isso, os países que estavam interessados em alcançar grandes desenvolvimentos, né? Avanços, né? Econômicos, eles fixam então um selo público em determinadas quantias de certos metais que eram então utilizados para esses meios de trocas. E daí a origem do dinheiro cunhado e dos órgãos públicos chamados de casas da moeda, né? E é dessa forma que o dinheiro se tornou, em todas as nações civilizadas, o instrumento universal de comércio, né? Então a gente parte de vários instrumentos de troca como o gado, a gente passa então para os metais, finalmente, né? E depois a gente com esses metais, a gente fixa um selo nesses metais, né? Para determinar certa quantia, etc., para deixar padronizado justamente pelas questões, né, que a gente tratou anteriormente de pesagem e de analisar essas questões. E aí mais para frente a gente vai analisar então o significado da palavra valor, né? Não exatamente o significado da palavra valor, mas a teoria do valor-trabalho de Adam Smith, né? E lembrando que já para fazer um prólogo, né? A palavra valor ela tem dois significados, né? Primeiro, ela tem o valor de uso, né? Então, por exemplo, o valor de uso desse marca-texto ou dessa caneta é escrever, é marcar o texto, né? Enfim. E tem o valor de troca, né? Que é o poder de compra, né? E de troca, de venda, de compra e venda dessa mercadoria. Então, nos próximos vídeos aí a gente vai tratar do preço real e nominal das mercadorias e etc. Então acompanha aí a série, deixa o like aqui, compartilha para os seus amigos aí que querem saber um pouquinho mais de Adam Smith ou que eles precisam saber, aí estão falando coisas erradas aí nas redes sociais. Deixa o like, compartilha, enfim, comenta, faz alguma pergunta, não sei mais o que tem que fazer aqui no YouTube. E se você está assistindo na minha página do Instagram também, comenta aí, faz alguma pergunta, algo do gênero. E obrigado para quem está aqui e tchau, tchau.